Olá, olá, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Mais um Merendando com a Palavra nessa tarde de segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, onde nós vamos falar de um assunto que diz muito a respeito de quem nós somos e de quem Deus é. Hoje nós intitulamos o tema Quem Eu Sou. Por que nós escolhemos esse tema? Por que nós pensamos em colocar dessa maneira? Porque quando eu descubro quem eu sou, eu também sou capaz de descobrir quem Deus é para mim. Então, quando você sabe quem você é, você também é capaz de saber quem Deus é para você. Então, isso é muito relevante, nós vamos saber um pouco melhor o que se diz essa frase, o que diz respeito a mim, a você. Mas, antes de tudo, nós vamos orar, tudo bem? Então me acompanhe nessa oração se você puder. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos, mesmo que à distância, mesmo que pela internet, mas louvando o teu nome e estudando a sua palavra. Fala conosco, toca em nosso coração e nos leva a entender quem de fato o Senhor é para nossas vidas. Nós te amamos e te adoramos nessa hora em nome de Jesus. Amém. Essa ministração ela surgiu a partir de uma pergunta, né? Uma pergunta. E essa pergunta surgiu numa aula de ensino religioso que nós tivemos na escola com os nossos alunos. E o que é interessante é conversar com eles a respeito de Deus. Eles têm ideias diferentes sobre a presença de Deus. E nós estávamos lendo uma reflexão que chama-se Deus está falando. E aí nessa reflexão eles diziam assim, mas isso daí acontece o tempo todo, né? Porque na reflexão era assim, um homem queria ouvir Deus falar e disse, Deus, fale comigo, né? E aí ele sentiu uma brisa bater em seu rosto, mas não percebeu que era Deus que estava falando com ele. Mais um tempo depois diz, Deus, toque em mim, e uma borboleta pousou suavemente em seus ombros, né? E ele assim não percebeu que era Deus. E as crianças foram assim, né? Mas isso daí acontece o tempo todo, né? Deus, me mostre um milagre, dizia o homem na reflexão. E aí Deus lhe mostrou o nascimento de uma pessoa, o nascimento de um bebê. E aí ele não percebeu que aquele era o milagre da vida. Aí quando eu cheguei nesse ponto, eu perguntei para eles, então, uma borboleta pousar no ombro e o vento bater no nosso rosto podem parecer meras coincidências sobre o falar de Deus para conosco. E o nascimento de uma pessoa é encarado ou não é encarado como um milagre? Aí nós vamos analisar biologicamente, cientificamente, quimicamente os processos. A nossa mente não alcança tudo isso, né, numa aula, mas a gente começou a pensar e realmente chegamos à conclusão de que nós somos um milagre, uma produção feita pelo próprio Deus. Ele quem nos criou, ele quem nos conhece. E aí, a partir desse momento, nós começamos a chegar em conclusões. Quem eu sou? Foi essa pergunta que foi feita naquela aula. Quem eu sou? E a partir dessa questão é que nós conseguimos estudar, através desse pequeno momento aqui no Merendando, os textos de Salmo 139, que nós vamos estudar hoje. Mas assim, como você chegou a parar nessa pergunta alguma vez na sua vida? Nós paramos nessa pergunta numa aula, né, que aconteceu naturalmente. Quem eu sou? Eu fui formado e tal, mas quem eu sou? Então, se você parar para fazer essa pergunta, sempre que você parar para pensar sobre isso, a gente vai ter a tendência de pensar mais naquilo que a gente faz do que nós realmente somos. Por exemplo, quem eu sou? Eu sou uma professora. Pronto, eu estou dizendo o que eu faço, mas não o que eu sou, não a minha essência, não a minha identidade. E é reconhecer essa identidade, essa essência que eu possuo, que me leva a entender quem eu sou e automaticamente quem Deus é para mim. Então, indo adiante, você pode ter essa definição. O que é identidade? Claro, isso aqui foi retirado, né, das composições dos dicionários, né? Mas o que é identidade, por exemplo? Identidade é o conjunto de caracteres particulares que vão identificar a pessoa. Seu nome, sua data de nascimento, seu sexo, sua filiação, impressão digital,
seus gostos, ideias, qualidades, defeitos, temperamento, personalidade. Tudo isso define sua identidade. Enfim, em miúdos, é o que nos diferencia uns dos outros. É o que nos torna únicos sobre a face da Terra. E por que a gente diz que somos únicos? Porque muitas vezes nós queremos ser parecidos com alguém. E isso tem sido, de fato, o mal que tem dominado a humanidade nesses últimos tempos. As mídias sociais estão repletas de ídolos, de superstars, de homens e mulheres que são almejados pela sua beleza, pela sua riqueza ou popularidade. Então, alguma vez na vida, você já deve ter visto alguém querendo se parecer com alguém. E hoje em dia que se está muito assim, acirrada mesmo essa busca. As crianças, os jovens, os adolescentes, elas se preocupam muito com a estética, não é? Por que não dizer as mulheres em geral também, né? Procuram se parecer com determinada modelo, com determinada atriz, ter a boca maior, o nariz menor, cabelo liso, cabelo encaracolado, quer ser mais magra, quer ser mais cheinha, quer ter menos corpo, quer ter mais corpo, enfim. As atrizes de TV, as grandes popularidades do mundo, têm sido então ali o padrão de beleza que a gente vê, principalmente sendo tão replicado pelas mídias sociais. Então, às vezes a gente também tem pessoas que a gente admira, não necessariamente portadores de algum tipo de fama. Eu quero ser inteligente como meu professor, eu quero ter boas ideias como Steve Jobs, por exemplo, né? Eu quero ser reconhecido pela minha inteligência como Steve Hawking, por exemplo. Coisas nesse sentido. Então a gente percebe que o padrão de beleza, a primeira coisa que você busca é a beleza. Se você digitar a palavra beleza agora no Google, pelo menos comigo funcionou assim. Essa é a primeira imagem que apareceu na minha busca. Quando eu digitei a palavra beleza, essa foi a primeira imagem. Ou seja, quando a gente pensa em beleza, a gente pensa em estética, física, corporal. Quando a gente pensa em beleza, a gente pensa no externo, no exterior, no estereótipo, né? A gente não pensa no nosso interior, a gente não pensa na nossa essência. A gente não pensa em ser belos interiormente, a gente pensa em ser belos exteriormente. E isso tem sido o mal desse século. Mas se você parar para observar, desde a nossa criação nós recebemos um elemento fantástico que está gravado nas pontas dos nossos dedos. E a gente chama impressão digital. Esse desenho que é formado aqui no seu dedo, né, deixa essa superfície mais rugosinha, nessas papilas aqui saltadas, ela é que vai diferenciar você de um ser e outro, de uma maneira a tornar possível a sua identificação. Então a impressão digital, elas são únicas em cada indivíduo no mundo. E elas são diferentes e não se repetem, mesmo que uma pessoa morra e outra nasça. Elas não se repetem nunca. Inclusive, gêmeos de mesma placenta, univitelinos, eles têm as suas digitais totalmente diferentes. E uma curiosidade é que elas são formadas durante a gestação. E elas acompanham você até você apresentar aí mudanças significativas ou até o seu processo de morte. Então, observe. Fazendo cálculos, chegou-se à conclusão de que, desde o início da humanidade, né, fazendo ali os cálculos, eu não sei como eles chegaram nesses cálculos, mas fazendo pequenos cálculos, pôde-se chegar à ideia de que a humanidade, desde da sua aparição, do seu aparecimento sobre a Terra até hoje, viveram em torno de 100 bilhões de pessoas. É muita gente, né? 100 bilhões de pessoas, sendo todas portadoras de uma identidade única. E essa identidade que está na palma da sua mão, ela mostra o quanto você é única, o quão você é único, o quão Deus ele tem uma preocupação de saber quem você é. E a Bíblia diz que o seu nome está inscrito na palma da mão dele, que ele não se esquece de você. Então, observando um pouco a sua impressão digital, quantos detalhes você vê ali? As linhas, as curvas, os círculos,
Você consegue perceber, com todos esses dados que eu te trouxe até aqui, que você é uma pessoa única e que Deus, quando criou você no ventre da sua mãe, Ele não botou você por ali por acaso, por um acidente. Ele criou você porque Ele realmente te desejou com seus olhos, sua cor de cabelo, a sua cor de pele, a sua estatura. Ele quis você exatamente desse jeito. Eu costumo fazer uma brincadeirinha com as minhas crianças e digo assim, que eles são muito exigentes consigo mesmos, né? Na questão assim de corpo, de aparência física. Eu costumo dizer a eles que quando eles chegam ao espelho e dizem assim, ah, eu sou tão feio, eu digo a eles, você está dizendo que Deus errou ao te fazer? E aí eu volto nessa mensura de observar as pontas dos dedos e observar aqui a dificuldade que é criar, né, esse padrão de símbolos e diferenciá-los de pessoa para pessoa em toda a humanidade. Então é uma coisa muito rica observar Deus dessa forma, né? Observar que Deus, Ele me conhece, observar que Deus, Ele sabe quem eu sou, observar que Deus, Ele me planejou, me projetou para que eu pudesse estar aqui. E é através única e exclusivamente da análise da nossa impressão digital. E aí a gente entra no ponto onde a gente quer chegar, que é a análise do Salmo 139. Né? Em Salmo 139, que é onde nós vamos fazer a leitura bíblica de hoje, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto? De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue até a minha língua, o Senhor já conhece inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. E tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance e é tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, estás lá também. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e disto tenho plena certeza. Olha que interessante esse texto. O salmista, ele começa a dizer, o Senhor sabe tudo. Ele provavelmente, ele parou um tempo e começou a contemplar a criação de Deus nele próprio. Ele começou a observar como ele era feito. Ele começou a se perguntar, quem sou eu? Quem sou eu? E aí ele começa a dizer, eu te louvo, porque o Senhor me fez ser assim especial, porque o Senhor me fez de uma maneira admirável, porque as tuas obras são maravilhosas, eu te louvo por isso. Será que você é capaz de adorar a Deus porque Ele te criou? Já parou para pensar nisso? Que coisa interessante, você poder adorar a Deus porque Ele te fez. Senhor, eu te adoro, eu te exalto porque o Senhor me criou. Porque o Senhor me fez de um jeito maravilhoso. Olha as palmas das minhas mãos, olha as pontas dos meus dedos. Elas são únicas. Ninguém no mundo inteiro é capaz de ter a mesma impressão digital que a minha. E aí você começa a adorar a Deus porque de uma maneira grandiosa Ele te fez. De uma maneira extraordinária Ele te fez. E você começa a ficar satisfeito por ser quem você é. Porque uma das coisas mais, assim, incríveis ou críveis que a gente pode pensar de Deus é que Ele é criativo. Ele é criativo, ele não consegue desenhar bilhões e bilhões e bilhões de impressões digitais diferentes apenas por um capricho. Ele pensou em você como você é. Ele deu as suas aptidões, ele deu a sua personalidade, a sua linguagem de amor, a maneira como você encara todas as coisas. E ele sabe exatamente o que você quer comunicar a ele. Ele sabe exatamente do que você precisa, mas ele espera que você o busque. Porque quando você entende quem você é, você entende quem ele é. Quando você entende que mesmo de uma forma maravilhosa, tendo sido criada por ele, você ainda é totalmente carente da graça dele,
você se aproxima dele. A maneira como você se vê, a maneira como você se olha, é justamente para que você entenda que você carece e necessita da dependência de um relacionamento com Deus. Então Deus, ele te fez de uma maneira criativa, absurdamente criativa, para que você entenda que você depende dele. Então a maneira como você celebra quem você é, a maneira como você contempla quem você é, a maneira como você comemora quem você é, celebra a criatividade de Deus em você e torna você cada vez mais dependente dele. É interessante pensar assim. Então, por exemplo, a primeira infância, que vai do 0 até os 6 anos de vida de uma criança, é ali onde a gente gera os primeiros vínculos. Então, a primeira infância é o período que vai do nascimento até os 6 anos. Aqui a gente vai formar os primeiros vínculos afetivos. Se a gente tiver uma primeira infância tranquila, regada a cuidados, a afetos, ao limite do pai, a nutrição da mãe, a questão da segurança do pai, a questão da organização da mãe, a questão do modo protetor do pai, né, e supridor também, a questão da mãe como organizadora de relacionamentos e ambientes, tudo isso traz para a vida da criança uma sucessão de desenvolvimentos, claro, ao longo do seu crescimento, que vão fazê-la ser saudável na fase adulta. Então isso abre caminhos para que ela possa se ver de uma maneira como Deus a vê de verdade, de fato. Então a criança, ela pode crescer saudável, sem traumas, à medida que ela se vê, à medida que ela percebe o quanto que ela é única, o quanto que ela é especial. Porém, não ao ponto de fazê-la se sentir superior às demais, mas ao ponto de enxergar Deus como superior e ela se ver como, vamos dizer assim, carente desse vínculo de relacionamento também. Por isso que a Bíblia ensina que desde pequenos as crianças precisam conhecer a palavra de Deus, porque é ela que nos revela todas as coisas. Então, na infância, também é um período de pleno desenvolvimento ao longo do tempo que a criança está crescendo, mas na primeira infância também é o momento que começam as primeiras comparações. Então, desde pequenos, a gente começa a ouvir: o seu irmão faz isso diferente de você. Fulano é assim, por que você faz desse jeito? Olha, como você demora para fazer as coisas, fulano não demora tanto assim. Então, a comparação, ela vai fazendo eu perder a visão de quem eu sou, porque eu começo a ver quem o outro é. E quando eu vejo quem o outro é, eu não consigo identificar quem Deus é. Eu consigo identificar quem Deus é quando eu vejo em mim quem eu sou. Entende? Quando eu me vejo uma pessoa feita por Deus, com, vamos dizer assim, primazias e primasias, né, de criatividade, com um aparato de cargas, de bagagem que só Deus pode colocar em mim, e ainda assim eu me vejo vulnerável e careço e tenho necessidade de estar com Ele, eu vou ter um desenvolvimento saudável com Deus. E à medida que eu tenho esse desenvolvimento saudável com Deus, eu cresço na graça e no conhecimento dele. Agora, quando eu vejo a outra pessoa, eu não vejo Deus, eu vejo as comparações. Ele pode e eu não posso, ele sabe e eu não sei, ele quer e eu não quero, ele consegue e eu não. E essas comparações se tornam os nossos piores inimigos e nos impedem de descobrir a nossa real identidade, a nossa real essência. Nós não devemos comparar a nossa vida com as dos outros, nós não devemos observar a vida dos outros em relação a nós, nós devemos observar a Deus. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso padrão. Deus é o nosso padrão. Quando a gente começar a olhar para Deus, a gente vai saber quem nós somos. Quando a gente começa a se relacionar com o Senhor Jesus, a gente conhece quem nós somos. A gente se reconhece nele. Por quê? Existe uma questão de não tentar chegar a ser Deus. Não é esse o processo. Mas o processo é enxergar nele a minha vida. Eu como, eu me alimento, eu dependo, eu respiro, eu vivo o que ele vive. Então é esse o diferencial. Então, se você não consegue olhar para si mesmo, e gostar das características que Deus plantou em você, você nunca vai encontrar a sua identidade. Porque a nossa real identidade começa a ser revelada quando a gente vive isso, quando a gente se aceita.
Então, se você se aceita, você se reconhece quem você é. A sua identidade começa a ser percebida à medida que você reconhece em você que Deus foi quem te formou assim. Que você tem essas inclinações, que você tem esses gostos, que você tem esse design, né, vamos colocar assim, porque Deus te formou. E aí você consegue perceber aonde que você está se mutilando, aonde que você está se depreciando, aonde que você está se modificando e se transformando de uma maneira diferente com a que Deus te criou. Entende? Nós temos essa capacidade também de nos autoformatar. E às vezes a gente está nos autoformatando em sabotagem, autossabotação. Porque o que Deus te fez para ser é uma forma dele cumprir um propósito que ele estabeleceu para que você possa ser luz e sal nessa terra. Então, desde pequenos, nós fomos entretecidos no ventre da nossa mãe, de um modo maravilhoso e criativo, para um determinado fim, para um determinado propósito. E esse propósito implica em, primeiramente, reconhecer quem ele é, a partir do ponto em que nós nos conhecemos, a partir do ponto em que nós identificamos que Deus nos criou e nos colocou num espaço. Esse espaço que ele colocou dentro da gente, só cabe ele, não cabe mais ninguém, né? Então, esse verso que eu deixei aqui para vocês, para que vocês possam meditar a respeito de tudo que nós discutimos aqui hoje. Porque quando Deus ele criou, ele colocou em você um espaço. Esse espaço só pode ser preenchido por ele. Então, para que você seja bem-sucedido, para que você seja bem-sucedida, você precisa dar esse espaço a ele. Aí sim, você vai ver quem você é e o que foi que ele te chamou para ser e como que ele te escolheu de uma maneira formidável para você ser quem você deve ser. Amém? Então, não se esqueça. Olhe para você, olhe para suas digitais. Pergunte, quem sou eu? Quem sou eu? E comece a meditar na maneira como Deus te formou, de como que ele te construiu. E aí você vai começar a ver a riqueza de detalhes na sua formação. E a partir daí, você começa a depender única e exclusivamente dele. Porque se ele é o Criador, ele tem um manual de instruções. Se ele é o Criador, o manual de instruções é a palavra de Deus. A gente pode consultar esse manual para se compreender e entender a mentalidade do Deus criativo, que colocou em nós capacidades, aptidões e personalidades únicas para serem utilizadas por ele para louvor da sua glória. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto que tenha te edificado, como tem me edificado. E entenda, não estamos aqui para louvor nosso, não estamos aqui para outro fim que não seja a glória de Deus, amém? E você foi escolhido, foi chamado para esse fim, para esse destino, então deixe ele usar você como você é, amém? Deus te abençoe, até a próxima segunda com mais um Merendando com a Palavra, tá bom? Deus te abençoe, até lá.